Um dos belos salmos da Bíblia, o Salmo 37. Por favor, abre a tua palavra de Deus. Olhando os salmos agora essa semana. E hoje nós vamos compartilhar um pouco do que eu tenho lido nesses dias, o Salmo 137. O salmo é muito longo, nós vamos ver só até o verso 11. Salmo 37, verso de 1 a 11. Amém? Salmo 37 tem como título: O fim dos maus e o fim dos bons. Não se irrite por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles em breve secarão como a erva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faça o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrade-se do Senhor e Ele satisfará ao desejo do teu coração. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Fará com que a sua justiça sobressaia como a luz e que seu direito brilhe como o sol do meio-dia. Descanse no Senhor e espere nele. Não se irrite por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do que realiza os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor, não te irrites, certamente isso acabará mal. Porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Senhor nosso Pai, nós te louvamos por esse dia que o Senhor nos deu, pela oportunidade que tivemos de ter comunhão contigo, de fazer a tua obra. Obrigado, Senhor, pelas pessoas que falamos hoje do teu amor, da tua graça. Que a tua palavra possa germinar nos corações, produzindo salvação, produzindo crescimento, produzindo comunhão contigo. Obrigado por essa noite aqui, abençoa, e seja um tempo especial, um tempo de comunhão contigo. Oramos por todos aqui, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Se quisermos dar um título para esse salmo, um dos títulos é a instabilidade na vida do ímpio. Não há nada de estabilidade na vida do homem sem Deus. Tudo para ele é muito passageiro. Não há eternidade no sentido de bênção, não há segurança. Ele vive sem Deus no mundo, ele vive desgarrado das bênçãos momentâneas de Deus, alheio à vida eterna. Então a vida ímpia é uma vida desgraçada mesmo. Mas o mais chama mais atenção a Davi aqui é que muitos de nós temos inveja dessa vida. Temos inveja da vida do ímpio e pensamos que eles prosperam e nós não. Que eles têm vida folgada e nós não. É sobre isso que Davi vai tratar nesse Salmo 37. Que a instabilidade da vida ímpia deve causar em nós uma visão correta da palavra de Deus, uma visão correta do próprio Deus. Davi, ele sempre descreveu sobre a atitude do justo e do ímpio. Davi tinha uma preocupação muito grande em falar como era o ímpio, como era o justo, como era o comportamento de um, o comportamento de outro, e como é que Deus abençoava um e amaldiçoava o outro. Então Davi sempre descreveu sobre a atitude do justo e do ímpio. O primeiro salmo de Davi, ele vai tratar disso. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho do ímpio, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor,
e na sua lei medita dia e noite. Esse homem que medita em Deus é como uma árvore plantada junto à corrente de águas que dá o seu fruto no tempo certo, no tempo devido, a sua folha não murcha, e tudo quanto ele faz, a Bíblia diz que ele vai ser muito bem sucedido. Contrastando, ele vai dizer, os ímpios não são assim. São, porém, ou são semelhantes à palha que o vento dispersa. Por isso, por causa dessa vida frágil de palha, os perversos não vão prevalecer no dia do juízo, eles não vão suportar o juízo de Deus. Serão destruídos, serão desarraigados, lançados fora da presença de Deus, porque a vida ímpia não tem estabilidade, mas os justos herdarão a terra. Então nós vemos aqui que Davi, ele sempre procurou mostrar, no seu conhecimento, dos salmos que ele escreveu, essa dificuldade que nós temos em olhar e observar quão desgraçada é a vida do homem sem Deus. Ele mostrava o caminho que cada escolha de vida trazia. Davi dizia, se você quer ser ímpio, bem, você pode ser ímpio, mas o final é a morte. O final é a destruição, o final é uma vida afastada de Deus. Bem como aquele que é fiel a Deus, Davi faz questão de dizer que ele reinará o reino. E o que foi escrito no passado para o nosso ensino foi escrito, então o que está escrito vale para nós. Siga a vida cristã com fidelidade, mesmo que você tenha que seguir sozinho, mesmo que não haja companheiros na viagem, mesmo que não haja amigos para te fortalecer, mesmo que a maioria está desistindo, está dizendo que não vale a pena, siga sozinho, mas siga o caminho da verdade, siga aquilo que te levará à glória eterna. Vá só, mas não deixe de ir no caminho que Deus colocou na tua vida para a salvação. Quando Davi escreveu este salmo, ele não era mais um jovem rei, um rei assim novo, ele já era um homem experimentado. Se você observar no verso 25 aqui, só para ter uma ideia do que ele diz, fui moço e agora sou um homem velho, mas jamais vi um justo desamparado ou a descendência dele mendigar o pão. Então veja, Davi já tem uma experiência de vida, provavelmente Salomão já estaria ouvindo essas palavras, ele está passando ao seu filho, aos seus filhos, a verdade é que Deus abençoa o justo com toda sorte de bênção, e que o ímpio não tem vida abençoada. Então ele já era um experiente, e no auge da sua experiência ele vai dizer, agora eu sou um velho, mas eu testifico, testemunho, que eu nunca vi Deus desamparar o justo. Mais uma vez ele traz o tema do justo e do ímpio. Nesse salmo, Davi levanta uma questão antiga que no seu dia já perturbava a mente do homem. A questão é essa, ou era essa: por que o justo sofre necessidade, privação, dificuldades, e o ímpio parece prosperar? Por que aquele que teme a Deus precisa passar por sofrimento, dificuldades, e o ímpio parece que não tem tipo de situação na sua vida? Ele é feliz, ele tem dinheiro, ele tem riqueza, ele se regala esplendidamente, ele viaja, ele tem casa, ele tem luxo. E por que o crente, o justo, ele leva a vida com tanta dificuldade? Essa questão que foi se levantada hoje já era questão do tempo de Davi. Davi estava 500 anos antes, 1000 anos de Cristo, 1000 anos
anticristo Davi já estava colocando uma situação, podemos dizer que de Davi para cá já passaram 3.000 anos. 3.000 anos. E hoje o crente ainda depara com essa mesma situação. Por que o ímpio parece prosperar e o justo passa por dificuldade? Você vê essa realidade, meus irmãos, até no meio da igreja. A igreja evangélica que passa uma dificuldade, missionários nossos irmãos passando muita dificuldade, muita provação, muita privação, e os obreiros da iniquidade se regalando, vivendo uma vida de conforto, de luxo, de fartura. E nós sabemos que os nossos homens, nossos missionários, são de Deus, consagrados, dedicados, que deixaram tudo para servir a Deus com fidelidade. E os ímpios, muitas vezes fraudulentos, nem crentes são, mas não passam pela dificuldade de um servo de Deus. Então, o que era a realidade no tempo de Davi, hoje, 3.000 anos depois, continua a mesma situação aparente. Porque o justo passa por necessidade e o ímpio parece prosperar. Quando Davi fala do perverso, do ímpio, ou do pecador, malfeitor, só nesse salmo ele vai levantar esse tema 14 vezes. Ele vai, neste salmo, por 14 vezes, tratar do homem sem Deus como sendo ímpio, malfeitor e perverso. A palavra ímpio, o substantivo ímpio, na realidade é o substantivo, que caracteriza uma atitude, denota um homem que não crê na religião. O ímpio é alguém que despreza a vida religiosa. Por isso ele é não pio, ele não é religioso. A palavra pio é piedade. Uma pessoa que tem sentimento religioso. Tanto é que muitos papas tiveram esse nome, né? Pio fulano, quer dizer, aquele que é religioso primeiro, segundo, mas o ímpio é aquele que não tem inclinação para a religião, é um ateu. Então, o ímpio é um homem que não tem coração voltado para as coisas da eternidade, do céu, não considera isso como algo importante na vida. Por isso ele é ímpio. Conhecemos muitos homens assim, mulheres são ímpios, simplesmente ignoram a vida espiritual, menosprezam, criticam, zombam de quem crê, zombam da fé das pessoas, acham ridículo quando alguém se dispõe para servir a Deus, porque ele mesmo é ímpio. E é ímpio muitas vezes por ignorância, e muitas vezes para, de alguma maneira, apagar o seu pecado. Ele tem uma vida dissoluta, uma vida desregrada, e para compensar essa vida que tem, e simplesmente Deus não existe. Eu não vou ser punido, eu não vou ser julgado, eu não vou prestar contas a ninguém, porque Deus não existe. Ele inculca no seu coração, engana-se a si mesmo, ou tenta enganar a si mesmo, dizendo que o que ele faz está tranquilo, porque não vai ter juízo, mas sabe uma coisa? Deus é o juiz de toda a gente. Então, meus irmãos, nesse salmo ele levanta essa questão e usa a palavra ímpio, malfeitor ou pecador para descrever o homem que não conhece a Deus, que não anda segundo a vontade de Deus. É o mundo na sua melhor forma de ser, sem Deus. O contexto deste salmo é a aliança que Deus fez com Israel e a aliança que Deus fez com a sua igreja. Tudo que nós devemos saber e crer é que Deus está aliançado, Deus está comprometido com o seu povo, Israel. Deus está comprometido com o seu povo, a igreja. Deus está comprometido especialmente com a sua palavra. Deus não muda.
aquilo que ele falou continua sendo a sua palavra fiel e devemos crer. Então Deus, nesse contexto, a sua aliança conosco, as promessas que ele fez que vamos cumprir, nenhuma ficará sem cumprimento. Jesus deu isso. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Tudo se cumprirá, até um pingo em cima de um i, até um sinalzinho da escrita vai se cumprir segundo a palavra de Cristo. Então Jesus está comprometido com a aliança feita a Israel e a aliança, a nova aliança, nascer. A gente vai ver daqui a pouco, ele vai dizer: este é o sangue da nova aliança. Há uma aliança, há um contrato, há um compromisso de Deus com a sua igreja, e é baseado nessa aliança, nesse compromisso que Deus assumiu, testificado na ceia, e vamos ver que Deus estabelece então a sua prioridade com o seu povo. A terra pertence a Deus. A terra pertence a Deus. E Deus dará essa terra aos obedientes da terra. Os justos herdarão a terra. A terra é herdade. A terra será a possessão eterna e bendita do povo de Deus, o povo justo de Deus. O justo herdará a terra. Porém, havendo desobediência, em vez de desfrutar das bênçãos de Deus, desfrutará do desfavor de Deus. O ímpio não estará na congregação dos justos, não estará desfrutando a eternidade com Deus na terra restaurada, abençoada, que Deus vai trazer para o refrigério da eternidade dos seus. Então Israel deveria fazer aliança com Deus também. Não somente Deus faz uma aliança com Israel, mas Israel também estava aliançado com Deus. Deus os abençoaria, e eles teriam que ser fiéis a Deus. Caso não fossem fiéis a Deus, duas coisas claras poderiam acontecer, e aconteceram. A primeira, por falta de fidelidade a Deus, Deus iria disciplinar o seu povo na sua própria terra, mandando ferrugem sobre a planta, mandando doenças no meio do povo, retendo a chuva, permitindo que o inimigo viesse colher a colheita deles, se intrometer no meio deles. Então Deus muitas vezes, por causa da infidelidade de Israel, Deus permitiu que o gafanhoto viesse para o meio deles e cobrir o destino. Mas na continuidade ou no agravante dessa infidelidade, algo pior poderia acontecer. E o pior era que eles seriam expulsos da sua terra. E de fato, Israel foi expulso da sua terra muitas vezes. E Israel passou por vários momentos onde não podia nem estar presente na pátria que Deus havia dado a ele, na terra prometida. Foi assim no tempo do exílio babilônico, e foi assim no tempo, até atualmente em nossos dias, quando eles foram expulsos da Palestina, por volta do ano 100 e pouco, voltando só em 1947, 48. Então Israel, por infidelidade, perdeu as bênçãos temporais, mas nunca deixou de estar em aliança com Deus, porque quem sustenta a promessa é Deus. Então, meus irmãos, nesse salmo, Davi nos exorta a considerar as promessas de Deus e esperar nele. Então nós vamos considerar aqui apenas 4 promessas de Deus, rapidamente cada uma, gastando 3 minutos em cada uma delas. Então nós somos exortados a considerar os argumentos que Deus dá para nos encorajar a sermos cristãos vitoriosos e bem-sucedidos. Podemos ver que a primeira promessa
primeiro argumento em prol da nossa fidelidade a Deus é que o Senhor nosso Deus, Ele é confiável. Queremos dizer com isso que nós podemos confiar em Deus. Ele não vai decepcionar. Ele não vai falhar. Ele não vai voltar atrás do seu compromisso assumido conosco. Deus é confiável. Não permita que teu coração diga algo diferente. Não permita que a realidade do momento possa causar em você um sentimento de tristeza, indignação, talvez considerando que Deus não é fiel, que Deus não é justo, que Deus não está vendo, não está se importando. Então Deus é fiel, por isso ele vai dizer, não te indignes por causa dos malfeitores. Olha, não considere o que você está vendo, porque os olhos vão te enganar. O que você está vendo não é a realidade ainda não. Noé, enquanto construía a arca, podia ver o povo debochando, o povo criticando, zombando deles de Deus, mas aquilo não era o final da história, era o princípio. O final seria ele e família sendo salvos na arca, e aquela população ímpia, infiel e transgressora afogada das águas do dilúvio. Então Deus está dizendo, olha, não olha para o momento, olha para o resultado, olha para a somatória da revelação, olha para as promessas de Deus que não estão agora acontecendo nas bênçãos. Agora é tempo de juízo, é tempo de trabalho, de luta, de esperar, de perseverar, mas considera lá na frente. Considera lá na frente. Não fique indignado, irmão. Não fique triste. Não fique desanimado, desmotivado a ver o ímpio prosperar e você aparentemente não. Deus não vê como a gente vê. Deus não decide como decidimos. O final da história do crente é bênção sempre Deus. Então, o Senhor é fiel, ele vai dizer no verso 3, confia no Senhor. A palavra confiar tem a raiz de crer, acredita, tenha como certo. Então, creia em Deus. Creia na promessa de Deus, creia na palavra de Deus. Em vez de ficar indignado, chateado, triste com a prosperidade do ímpio, creia na palavra de Deus. Então, nós somos exortados a não ficar chateados, tristes, desanimados, desmotivados, mas a exortação é: seja um homem, seja uma mulher confiante. Não em tua força, não na política, não no mundo. Confia no Senhor. O Senhor é a nossa fonte. Eu queria ter tempo para fazer um estudo sobre o resultado da nossa confiança em Deus, mas não é o caso aqui. Mas fica aqui, meus irmãos, a exortação, com verso 3. Confia no Senhor e faça o que é correto. O que é correto fazer? Realizar a obra de Deus. Faz o bem. Fazer bem aqui Deus está me mandando confiar em caridade. Não tem nada a ver. Pode até estar implícito, mas não é. Uma tradução perfeita seria: acredite em Deus e continua fazendo o que Ele diz. O que Ele diz é bem, é bênção. Continua nos teus deveres que Deus te falou. Acredite em Deus e continua fazendo o que é certo. Mesmo que seja só você. Ou não? E o que acontece se a pessoa só fizer o que é certo, mas sem acreditar em Deus? Eu acho que a fé e a obra têm que andar juntos. A obra sem fé não é obra que exalta a Deus. Mas é crer em Deus e continuar perseverando, mesmo que todos te critiquem, zombem, mesmo que todos digam que você está errado, continua nos teus deveres. E isso te fará bem. Então Deus é confiável. O segundo aspecto aqui, meus irmãos, da base para a nossa vida é agrada-te do Senhor. Se agrada dele.
feliz com Ele. Fica feliz na presença dEle. Refrigera a tua alma, leva teu espírito, como Davi dizia, alegrei-me. Olha, ele era rei. Davi tinha festa todo dia se quisesse. Davi tinha a melhor comida se quisesse. Davi tinha o que o mundo podia oferecer enquanto rei. Davi tinha tudo que o mundo pode proporcionar de momento. Mas onde estava a alegria dele? Não está. Alegrei-me Quando me disser, vamos à casa do Senhor. Olha o que tornava o coração dele feliz. Não é Davi, vamos a um banquete, vamos a uma festa, vamos a uma caçada. Ele se alegrava muito mais na presença de Deus. E isso falta muito em nós, meus irmãos. Essa alegria, esse contentamento, esse prazer, essa vontade de estar na presença de Deus, que Davi considerava como a melhor coisa da vida dele. E o Salmo ele vai dizer, né? Prefiro estar na tenda, na casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade. Olha Davi como rei. Ele se viu obrigado muitas vezes a ir em banquetes de outros reinos, receber pessoas de outros reinos. Ele esteve em situação assim, mas ele disse, olha, eu prefiro um dia na casa do meu Deus, adorando ao meu Deus, vale muito mais do que 1000 dessas festas que vou por aí. Então isso ali era muito melhor, lá sua alma descansava. O melhor lugar para descansar, meus irmãos, era os colos do Senhor. Na casa de Deus. A casa de Deus tem esperança, tem conforto, tem alegria, tem comunhão, tem bênçãos. Na casa do Pai há bênçãos. Olha o que o filho pródigo disse, eu vou lá para meu pai, lá tem pão com fartura, e eu aqui passo fome. Na casa do meu pai tem roupa limpa, e eu aqui sujo, maltrapilho. Na casa do meu pai tem honra, e eu aqui descalço. Na casa do meu pai tem pão fresco, e eu aqui comendo comida de porco. Na casa do pai tem refrigério, tem sombra. Alegrei-me quando me disseram, nós vamos para a casa do Senhor. Agrada-te do Senhor. Agrada-te do Senhor. Entrega ao Senhor o teu caminho, a tua vida, teus problemas, teus afazeres, a tua doença, a tua saúde, a tua mulher, teu filho. Entrega ao Senhor o teu caminho total. Entrega e deixa lá. Deixa que Deus tome conta. Deixa que Deus seja aquele que vai direcionar as coisas. Simplesmente acredita e confia em Deus. Não é um convite a uma vida desleixada, não é. Mas é um convite a uma vida de fé. Quando eu vim para o seminário, meus irmãos, eu repito aqui, pode até ser repetitivo, eu digo para vocês, mas é a pura verdade. E eu sempre sou pela verdade. Eu nunca na minha vida, nunca imaginei ministério. Nem queria. Nunca quis. Nunca tinha desejo de ser pastor, seminário, isso nunca passou pela minha cabeça, nem queria. Se alguém me dissesse ou me desse um convite, meu Deus, eu sabe essa vida de porra. Não, nada. Vou ganhar dinheiro por aí. Entrei na faculdade com 21 anos, com 18, de 20 anos, entrei na faculdade de engenharia civil, estava lá, e trabalhando já, tendo um futuro todo promissor e tudo. E eu jamais podia imaginar que Deus ia transtornar aquilo tudo e me trazer para ser o pregador da sua palavra. Mas é assim, eu entreguei a Ele a minha vida. E o que Ele decidiu para mim foi o que eu aceitei fazer. Entrega a tua vida a Deus e descansa. Deus não me deixou construir casas, prédios, pontes, que era meu sonho. Então me ajuda a construir vidas, salvar vidas para o Senhor. Certamente essa obra é muito maior.
Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele. Descansa no Senhor. Muitas vezes somos agitados, cansados, ficamos agoniados com as coisas, com as perspectivas. Como vai ser amanhã? Atende. Deus organiza a nossa vida enquanto estamos dormindo. Aos seus amados, Ele dá enquanto dormem, no sentido de estamos sossegados no colo do Senhor. Marta, 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 porque estás agitada? Isso pode ser dito muitas vezes a mim, a nós, porque você está tão agitado. Escolha a melhor parte, fica quieto, ouvindo Deus falar, regala-te no Senhor. Olha, se Deus não puder resolver os teus problemas, você também vai conseguir. Ontem eu falei isso na igreja. E muitas pessoas deixam de fazer a obra de Deus, contribuir com a obra de Deus, porque estão tentando resolver seus problemas e querem, então, realizar os seus projetos e tudo. Um cidadão falou para mim há algum tempo: pastor, não está dando não, pastor, não está dando para eu contribuir com Deus, não é obra de Deus. E eu deixei passar um tempo, depois falei com ele: irmão, a vida melhorou? Não, vai piorar. Se você não confiar em Deus, você não vai para canto algum. Entregue o teu caminho ao Senhor. Descansa no Senhor. Finalmente, por causa do tempo aqui, o Senhor compreende a nossa situação, gente. Ele sabe. Não há nada que esteja passando com você que Deus não sabe que está passando. Ele é Deus ou não é? Se Ele é Deus, Ele sabe. Se Ele é Deus, Ele conhece. E se Ele é o teu Deus, Ele vai estar contigo. Ele vai estar contigo. Não vai te livrar no momento, talvez não, vai te deixar sofrer um pouco, mas não vai deixar você morrer. Não vai deixar você perecer, porque da mão dele ninguém pode tirar você, porque você é dele. O processo de educação celestial é incompreensível, mas Deus sempre nos ensina. Tem 3 coisas que nos aproximam de Deus, meus irmãos. E encerro aqui. 3 coisas que nos aproximam de Deus. Primeira coisa, a palavra de Deus nos aproxima dele. Quando lemos a sua palavra, nós nos aproximamos a Ele. Segunda, oração. Quando oramos, nos aproximamos a Deus. É na oração que o crente está mais perto de Deus. Não é cantando. Você pode cantar aqui, louvar aqui, e Deus está lá a 10 metros de você, 1 quilômetro de você. Mas quando você ora, você está no colo dele, você está falando no ouvido dele. A oração é muito mais importante que o louvor. Não é dispensável ainda. Na oração há mais intimidade. É o momento de entrar na intimidade de Deus. Pega o louvor, pela pregação, se entra pela oração. Muitos crentes desprezam a oração. Tem muitos de vocês aqui que nunca foram no grupo de oração na igreja, ou em qualquer canto. Valoriza a oração. Então você será aproximado pela palavra, pela oração. E se não der certo nem a palavra, nem a oração, ele vai usar o terceiro método para te aproximar dele. Alguém sabe qual é? Pela dor. A dor aproxima. A criança pode estar brincando ali no quintal. Você já aconteceu na tua família, Raí, isso aí, criança, brincando no quintal, lá no quintal, de repente uma formiga pega ele e segura assim, acontece uma coisa. Onde é que ele corre? Não pode dar socorro, né, socorro? A criança não corre para nós na dor? A criança não procura logo o pai e mãe quando está no momento do perigo, por exemplo, quando vê um cachorro, quando vê um animal, não corre logo para dentro de casa? Muitas vezes a dor nos aproxima a Deus. Por isso que Deus permite, meus irmãos, alguma dor em nossa vida, algum momento de infortúnio, de situação difícil,
gente para de olhar para nós, para de olhar para os outros e corre para o braço do Pai. Corre para Deus. Certamente o melhor lugar para estar é no colo do Pai. Então que Deus nos abençoe e que este salmo possa falar ao nosso coração nesta noite. Ó Deus maravilhoso, Senhor do céu e da terra, nos faz, ó Deus, olhar para Ti. Nos faz correr para Ti. Nos faz confiar em Ti. Nos faz entregar nossa vida a Ti, o nosso caminho ao Senhor. Não permite que o nosso coração se entristeça dentro da prosperidade do ímpio, porque ele é falso. Faz-nos olhar, Senhor, para o futuro, onde os justos herdarão a terra ao Teu lado, e o ímpio perecerá como a folha jogada pelo vento. Nos faz, Senhor, servos leais a Ti para sempre. Nos dá ânimo para fazer a Tua vontade.